Olá, pessoal! Então, continuando o tema da nossa aula do vídeo passado, que era condução multidimensional, então que nós trabalhamos com a solução analítica de um exemplo de condução bidimensional, o que nós vamos ver agora é uma outra forma de trabalhar com condução bidimensional, que seria o método gráfico. No método gráfico, pessoal, então, ele é um pouco menos utilizado, esse método, porque a gente precisa usar uma escala, né, para a gente construir os gráficos. Então, como que eles são construídos? Então, primeiro eu tenho que identificar o que eu tenho de simetria dentro dessa minha geometria, para eu avaliar, então, só uma parte, às vezes eu não preciso avaliar tudo se eu tiver condições de simetria, né? E replicar essa simetria para outra parte que é simétrica, né? Então eu vou traçar os perfis de temperatura, que são chamados de isoterma. Então eu vou ter várias linhas de temperatura, que a gente chama. Então, entre a diferença de temperatura T1 e T2, eu vou ter vários perfis e linhas de temperatura dentro desse sistema. Então, eu preciso desenhar esses perfis dentro de uma determinada escala, né, que eu vou considerar para o meu problema, para a minha geometria. Perpendicular às linhas de temperatura, que são as isotermas, então são traçadas as linhas de fluxo, certo? Linha de fluxo sempre vai ser perpendicular às isotermas, tá? Então, dessa forma, pessoal, eu acabo fazendo um gráfico dentro da minha geometria que chama rede curvilínea, tá? E nessa rede, ela vai ser composta de vários quadrados curvilinear. Tá? Esse quadrado curvilinear é que a gente analisa para poder calcular a taxa, enfim, fluxo, aquilo que a gente deseja calcular, certo? Então, vamos ver uma figura. Então, se nós avaliarmos essa figura, pessoal, aqui na figura A, então eu tenho uma diferença de temperatura aqui entre T1 e T2. Percebam que essa minha geometria, ela não é uniforme, né? Então, eu vou ter condução bidimensional aqui dentro dessa geometria, nessa geometria aqui marcada em cinza. E basicamente, para eu aplicar esse método, eu vou ter que desenhar as minhas linhas de temperatura, vou ter que colocar alguns incrementos de temperatura e depois, perpendicular a esses incrementos, eu vou ter que desenhar então as minhas linhas de fluxo. Então, olhando agora na figura B, que é o mesmo desenho já com essas linhas traçadas, então as linhas contínuas, pessoal, são então os nossos perfis de temperatura bidimensional, certo? Então, aqui no caso, está variando com x e y, né? O nosso perfil de temperatura. E perpendicularmente, nas linhas tracejadas, foram adicionadas, então, as nossas linhas de fluxo. Então, se a gente olhar as nossas linhas de fluxo, então, elas não são exatamente retas em uma única direção, né? Então, eu vou ter uma decomposição em cada ponto, vou ter uma decomposição desse fluxo nas direções x e y, né? Por isso que eu tenho a minha condução bidimensional, certo? Então, pegando um quadradinho desse aqui, pessoal, como a figura C está mostrando, esse aqui é o nosso quadrado curvilinear, né? Então, ele mostra a direção do fluxo aqui, né? Então, a gente tem as linhas pontilhadas e a linha contínua seria o nosso incremento de temperatura, as nossas linhas de temperatura. Então, eu tenho um determinado ΔT entre essas duas linhas, né? E eu tenho meu ΔT total desse problema, que é o T1 menos o T2, claro, se T1 for uma temperatura maior, como a gente está vendo a direção do fluxo aqui pelas flechinhas, T1 é maior que T2, né? Porque o fluxo está indo na direção da menor temperatura, certo? Então, vamos supor que nesse quadrado curvilinear, então ele colocou essa distância entre as linhas de isoterma como ΔL, e também a distância entre as linhas de fluxo também é ΔL. Tá? Podia ser diferente, podia ser um ΔX e um ΔY, tá? Para a gente avaliar, tanto faz.
Então, por exemplo, como a gente pode calcular uma taxa de transferência de calor ou um fluxo avaliando essa forma? Então, quando a gente trabalha com o método gráfico, o que é mais difícil é a gente, por um método de escala, construir essas linhas de temperatura, ou seja, saber quantos incrementos de temperatura eu vou colocar, quantas linhas de fluxo, tá? Quantos quadrados curvilineares a gente vai adicionar nesse método de escala. Então, isso é o mais difícil e muitas vezes é um processo interativo, né? Uma tentativa e erro. Você vai melhorando essa malha aqui até que você tenha um erro muito pequeno comparado com o experimental, né? Com a taxa experimental. Porém, para alguns casos, pessoal, nós vamos ver que a gente pode usar alguns fatores de forma, então dependem da geometria, que a gente já vai ver como a gente pode calcular, que já são equações para alguns casos que estão prontas, que a gente vai poder aplicar já de pronto para calcular a taxa de transferência de calor. Pessoal, então olhando aqui para um quadrado curvilinear, então, para a gente calcular a taxa, então se é condução, a nossa taxa ela vai ser calculada pela lei de Fourier, né? Menos K vezes a área é gradiente de temperatura. Então, se eu estou considerando para uma única direção, nesse momento, né? Vai ser a variação daquela direção. Então, ΔT por um ΔL, como foi posto aqui na equação, certo? Então, pessoal, eu tenho aqui menos K, então eu quero saber qual é a variação da taxa, né, nesse quadrado curvilinear. Né? Então, vai ser menos K. A área é sempre a área perpendicular ao fluxo, então se a gente olhar a área perpendicular ao fluxo aqui dessa nossa figura, então vai ser essa superfície e a área que está, e a direção que está entrando aqui nessa tela, né? Então, se eu considerar que entrando nessa tela ela é unitária, é uma superfície unitária, um valor unitário de dimensão, então a área é ΔL, que é esta dimensão ali, vezes 1, que eu estou considerando que é unitária. Poderia não ser unitária, tá? Poderia ser um comprimento L entrando na sua tela. Então, normal a sua tela, né, para a gente ter uma área perpendicular a esse fluxo posto aqui, certo? Aqui, por enquanto, eu considerei uma direção L, então normal a tela, como uma direção unitária, tá? Uma dimensão unitária. Então, vezes um ΔT, então vai ser essa diferença de temperatura que não é a global, né? Porque eu estou calculando para um quadrado curvilinear por enquanto, então essa diferença de temperatura entre as linhas de isoterma aqui, por ΔL. Então, esse ΔL eu vou até marcar em cor diferente aqui, né? Esse ΔL é a diferença, a distância entre as linhas de temperatura, entre as isotermas. Enquanto esse outro ΔL da área aqui, ele é essa diferença entre as linhas de fluxo, certo? Então, as duas dimensões aqui nessa figura estão como ΔL, tá? São a mesma distância. Então, dentro dessa área eu vou poder cortar o ΔL com ΔL. Então, para esse quadrado curvilinear, eu vou ter uma taxa de menos K ΔT. Tá? Agora, como a gente pode avaliar, então, e calcular uma taxa global, né, para esse sistema, para uma transferência de calor? Primeiro, pessoal, a gente tem que ter em mente que o fluxo ele é igual em qualquer quadrado curvilinear, tá? Para calcular o ΔT, então o ΔT total, a gente tem que considerar o número de incrementos de temperatura, né? Então, o ΔT de um quadrado curvilinear, se eu quiser calcular em função da diferença total de temperatura, então vai ser a maior temperatura menos a menor temperatura. Aqui está a menor temperatura T2 menos a maior temperatura, porque eu tenho o sinal negativo lá
na lei de Fourier, né? Que vai deixar a direção correta do fluxo, né? Da maior para menor, que eu vou aplicar aqui dentro desse ΔT, e ele vai ficar T1 menos T2, então fazendo com que o fluxo fique na direção correta. Então, se eu quiser calcular esse ΔT em função da diferença global de temperatura, eu vou dividir por esse N. Esse N é o número de incrementos de temperatura que eu vou colocar, então as linhas de temperatura que eu estou colocando entre T1 e T2, certo? Então vai depender da tua escala, da tua análise ali de escala, teu desenho, da escala do seu desenho que você vai colocar, tá? Então a taxa de transferência de calor é igual em todas as faixas, mesma coisa com o fluxo, independente da dimensão dos quadrados curvilineares. Então, pessoal, eu posso dizer que a minha taxa vai ser um somatório desta variação, certo? Então, é uma variação de taxa em cada quadrado curvilinear. Então, considerando que eu vou esse meu n, né, que são os quadrados curvilineares, vão até m, então eu posso dizer que seria m a variação da taxa em cada quadrado curvilinear. Então, só lembrando a nossa equação dessa variação da taxa, pessoal. Então, para eu calcular a taxa global desse nosso problema, né, então, basicamente, eu coloquei a minha área, né, eu já cortei, considerando que o meu L ali entrando, a direção que está entrando na tela é unitário, é 1. Então, cortamos o ΔL com ΔL, né? Então, o nosso ΔT vai ser T2 menos T1 por N. Então, lembrando que a gente tinha um sinal de menos aqui, que a gente aplicou lá dentro do ΔT, né? Então, ficou T1 menos T2 dividido por N. E como eu quero o total, eu vou multiplicar pelo M, que é o número de faixas de fluxo de calor. Então, N está relacionado aos incrementos de temperatura e o M, o número de faixas de fluxo de calor, certo? Então, minha taxa total, eu posso dizer que é um M por N, a condutividade térmica, pelo ΔT total. Então, pessoal, então, para esse caso aqui que a gente estudou, que a gente considerou a dimensão normal entrando na tela como sendo unitária, a minha razão M por N é chamado de fator de forma. Agora, se essa dimensão da tela que está normal, da direção que está normal à tela, né, o comprimento normal à tela, para a gente calcular esta área, se ela não fosse um L qualquer, então o meu fator de forma, ele é definido como M, número de faixas de fluxo de calor, pelo N, que é o número de incrementos de temperatura, vezes essa dimensão L, normal entrando na sua tela, é definido como fator de forma. Então, a minha taxa total pode ser calculada, a minha taxa de transferência de calor para esse problema seria a condutividade térmica, vezes o fator de forma, dividido por um ΔT total, certo? E o fator de forma, como eu vou achar o fator de forma, vai depender, então, da escala, né? Como eu vou fazer esse desenho, o número de incrementos de temperatura, linhas de temperatura que eu vou colocar no meu desenho, e o número de faixas de fluxo de calor. Então, como eu disse, pessoal, vai depender de quão refinada vai ser essa malha. Então, quanto mais refinado, quanto menor é o quadrado curvilinear, mais refinado vai ser tua malha, mais próximo você vai chegar do fator de forma, né, correto, e mais próximo você vai chegar do valor da taxa. Mas nem sempre essa tua taxa vai ser exatamente precisa, como se a gente calculasse a partir do processo que a gente estudou anteriormente, né, que era a solução analítica da equação da condução de calor. Pessoal, então, também assim como nós estudamos a resistência térmica numa condução unidimensional, eu também tenho a resistência térmica bidimensional.
O conceito de resistência é sempre o mesmo, resistência, força motriz por taxa de transferência de calor. Então, força motriz é o meu ΔT, né, total aqui. E a minha taxa tá aqui, é o K, a condutividade térmica, fator de forma, ΔT total. Então, ΔT vai cortar, vai sobrar 1 sobre K vezes o fator de forma. Então, essa é a resistência térmica de condução para um caso de transferência de calor bidimensional. Pessoal, então, para vários casos já específicos, existem já definições de fator de forma. Então, o nosso S já com uma equaçãozinha pronta para calcular. E para a gente, que nós vamos trabalhar utilizando o método gráfico, nós vamos trabalhar dentro desses casos que são mais utilizados nos problemas de engenharia. Tá? Por exemplo, aqui, então, essa é uma tabela lá do Incrópera 4.1, tá? Então, lembrando aqui como que se calcula a taxa de transferência de calor, é o fator de forma vezes a condutividade térmica, o ΔT total, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma esfera isotérmica enterrada no meio semi-infinito. Então, ele dá as dimensões, aqui esse Z é a distância do centro da esfera até o topo da superfície onde ela está enterrada, o diâmetro. Então, se eu respeitar esta restrição aqui de que Z é maior que D sobre 2, eu posso calcular o meu fator de forma como sendo 2πd dividido por 1 menos D dividido por 4Z, certo? E assim por diante. Então, respeitando as restrições, pessoal, eu posso usar algumas equações que já estão prontas, válidas, para diferentes casos aqui, já o meu fator de forma pronto, que eu posso aplicar. Então, nós vamos usar bastante e esses fatores nos exercícios, na lista de exercícios de vocês. Então, vocês não vão necessariamente precisar desenhar, né, o teu quadrado curvilinear, a tua rede curvilinear, né? Porque é um processo de tentativa e erro, né? E isso para a gente gastaria muito tempo. Isso não é para nós tão aplicável dentro dos processos de engenharia. Então, trabalhar com essas equações para a gente é muito mais válido. A nossa taxa, a taxa de transferência de calor calculada a partir dessas equações de fator de forma são muito mais próximas dos valores reais, né? Então, a gente vai usar essas tabelinhas para resolver os nossos exercícios. Então, o que a gente tem que interpretar é saber encontrar quais desses casos, né? Então, tem vários casos lá na tabelinha. Essa aqui eu peguei uma parte da tabela, só para mostrar aqui para vocês. Lembrando, sempre fazer com que calcular a restrição para ver se ela está sendo respeitada, né? E escolher qual é a equação correta para o fator de forma. Bom, pessoal, então vamos resolver esse probleminha aqui que nós temos para aplicar, então ver de que forma que a gente pode usar a tabela apresentada anteriormente, né, para resolver um problema bidimensional, tá? Então, um fio elétrico metálico de diâmetro igual a 5 milímetros deve ser coberto com um isolante de condutividade térmica 0,35 watts por metro Kelvin. Espera-se que para uma instalação típica, o fio coberto seja exposto a condições nas quais o coeficiente total associado à convecção e à radiação seja 15 watts por metro quadrado Kelvin. Então, perceba aqui que ele juntou, né, os coeficientes de radiação e convecção em um único valor, né, que é 15 watts por metro quadrado Kelvin. Para minimizar o aumento de temperatura no fio em função do aquecimento resistivo, a espessura do isolante é especificada de modo que seja obtido o raio crítico do isolante. Nós vamos comentar um pouquinho esse raio crítico. A gente pode relacionar ele, calcular ele a partir de uma relação entre a condutividade térmica e o coeficiente de convecção. Tá?
Ele diz para ver aqui o exemplo 3.6. Basicamente lá, pessoal, ele justifica porque nós vamos usar esse raio crítico, já que uma espessura ótima para o isolante, ela não pode ser identificada, não pode ser encontrada, tá? E é o que ele explica, porque que isso acontece lá no exemplo 3.6, se vocês quiserem dar uma olhada, sugiro que vocês passem lá nesse exemplo resolvido, para dar uma confirmada. Então, continuando, entretanto, durante o processo de cobertura do fio, a espessura do isolante às vezes varia ao redor de sua periferia, resultando em uma excentricidade do fio em relação à cobertura. Determine a variação na resistência térmica do isolante devido a uma excentricidade que é de 50% da espessura, então, ali do isolante, tá? Pessoal, então vejam bem, o que ele está dizendo aqui é que então, o isolante que vai ser colocado sobre o fio, eles não serão concêntricos. O centro dos dois cilindros, né? Eles não serão concêntricos, então tem uma excentricidade devido à dificuldade de fazer essa cobertura. Então, ele quer que a gente relacione, então, a resistência térmica do isolante devido à excentricidade, né? Qual é a variação considerando que se o fio, a cobertura do isolante, então, fosse concêntrica, né? Em relação a uma cobertura que não é concêntrica, ou seja, considerando uma excentricidade de 50%. Então, pessoal, aqui nessa figura a gente pode avaliar, né? Então, se a cobertura fosse concêntrica, então a gente tem aqui internamente, né? A gente tem o diâmetro interno e, portanto, o raio interno aqui, né? A gente pode colocar se fosse concêntrico. E a gente tem, aqui seria o raio interno mais a espessura, certo? A espessura do isolante. Vamos chamar de T essa espessura, tá? Que seria aí o meu raio crítico, tá? Então, aqui na figura B, a gente pode perceber isso, né? Que nós vamos ter, então, o raio interno e o raio crítico que nós vamos ter que determinar, né? Externamente, então, tem o fluido escoando e a vizinhança, mas temperatura tem infinito e com um H de convecção mais radiação conhecido também que já foi dado, certo? Então, ó, a diferença aqui, pessoal, está nessa excentricidade de 50%. Tá? Então, esse maisinho identifica onde está o centro do isolante e o centro do fio, que é o que está interno, tá? Por isso que ele coloca aqui, pessoal, que devido a uma excentricidade de 50%, aqui em cima, pessoal, eu vou ter uma espessura crítica, que seria a espessura dividido por 2, porque eu tenho uma excentricidade de 50%. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter que calcular a resistência de condução, né? Considerando aí que eu tivesse um fio concêntrico, e comparar com a resistência de condução desse material isolante, então considerando essa excentricidade que foi dada. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar qual é o raio crítico. Então, lembrando que o raio crítico é o raio do isolante, certo? Então, o raio crítico, ele pode ser calculado a partir de uma relação, tá? Entre a condutividade térmica e o coeficiente de convecção mais o de radiação, certo? Então, como ele deu lá a condutividade térmica do isolante a 0,35 watts por metro Kelvin e o coeficiente relacionado à convecção e à radiação era 15 watts por metro quadrado Kelvin, certo? Então, fazendo essa continha,
ali trabalhando as unidades, né? A gente vai cortar watt, Kelvin, metro, vai sobrar então uma unidade de comprimento, que é o que a gente precisa. Então a parte dimensional está correta dentro dessa relação, né? Que sobra unidade de comprimento. Então vai resultar num raio crítico de 23 milímetros, certo? Próxima etapa, pessoal, que a gente vai precisar identificar também, já vamos identificar, né? Qual seria a espessura do isolante? Então, obviamente, considerando no caso do fio concêntrico, né? Então, já que a gente encontrou qual é o raio crítico, ou seja, qual que é o raio do isolante, então, para a gente achar a espessura do isolante, a gente vai pegar o raio crítico, que é o raio do isolante, e diminuir o raio interno, que é o raio do fio, certo? E isso vai me dar a espessura, certo? Então, o raio crítico a gente acabou de calcular é 23 milímetros, e o raio interno é o diâmetro sobre 2, né? Porque ele deu o diâmetro de 5 milímetros. Então, vai ser 23 por 2,5 milímetros, resultando então numa espessura, tá, do isolante, considerando lá ainda o fio concêntrico, de 20,5 milímetros, certo? Vamos guardar esta informação. Pessoal, então o que ele pede para a gente calcular é uma relação entre as resistências, certo? Então nós vamos calcular a resistência que a gente já conhece desse isolante, considerando que fosse concêntrico. Ou seja, pessoal, para a gente calcular essa resistência, era só, então, a gente pegar a equação que a gente já conhece da resistência térmica condutiva para um cilindro. Então, a resistência térmica condutiva numa geometria cilíndrica é o Ln do raio maior pelo raio menor, dividido por 2π vezes a condutividade térmica. Então, pessoal, substituindo os dados aqui nessa nossa equação, vai ficar o Ln do raio crítico, que é o raio do isolante, 23 milímetros, pelo raio interno, que é o raio do fio, certo? Isso vai me dar uma relação entre raios, que é principalmente lá a resistência térmica do isolante. Então, dividido por 2π, a condutividade térmica desse material isolante, certo? Então, perceba que isso vai ficar em função do comprimento, né? Não foi dado o comprimento desse fio, nós vamos considerar que é um fio muito longo, então fica aqui em função do comprimento, tanto que a unidade, então o resultado vai ser 1,009 metro Kelvin por watt. Então, está em função do comprimento do tubo, tá? Então, agora, para a gente calcular o caso específico do problema, que tem uma excentricidade, então, de 50%, certo? Então, a excentricidade, pessoal, vai causar uma transferência de calor bidimensional, certo? Então, a gente vai ter que trabalhar com uma resistência 2D, bidimensional. Para a gente encontrar o nosso caso específico, nós podemos usar o fator de forma, né, para calcular esta resistência, certo? Então, lembrando que a resistência térmica condutiva, agora, no caso 2D, é 1 pelo fator de forma dividido pela condutividade. Então, para a gente conseguir calcular essa resistência, a gente vai ter que encontrar qual é esse fator de forma. Para isso, pessoal, nós vamos lá para a nossa tabela 4.1 do Incrópera, que tem alguns casos já cuja equação do fator de forma já está pronto para a gente trabalhar, certo? Então, vamos olhar o caso 7 da tabela 4.1 do Incrópera. Certo, pessoal? Então, se a gente pegar o caso 7 da nossa tabela 4.1, ela diz, o caso 7 diz que é um cilindro circular excêntrico de comprimento L em um cilindro de igual comprimento, né? Então, tem um cilindro um dentro do outro,
que os seus centros não estão na mesma posição. Que é o caso aí do nosso problema, certo? Eles têm uma diferença de temperatura, e nós queremos então saber como a gente pode calcular a resistência num caso de fios excêntricos, né? Então aqui, pessoal, na próxima coluna, na terceira coluna, a tabela traz as restrições, em que o cilindro de fora tem que ter o diâmetro maior que o cilindro de dentro, isso óbvio, né? E que o comprimento do cilindro tem que ser muito maior que o diâmetro maior, tá? Que o cilindro de fora. Então, nós vamos considerar, fazer a hipótese de que o nosso comprimento, ele não deu o comprimento do cilindro, então a gente está deixando a resistência em função do comprimento, né? Mas nós vamos considerar que essa hipótese, então, de comprimento muito maior que o diâmetro, ela seja válida, tá? Então, na última coluna, ele traz finalmente a equação para o fator de forma, certo? Vamos olhar para o fator de forma, pessoal, e ver se a gente tem todos os dados, né? Então, o comprimento, nós vamos deixar a resistência em função do comprimento do cilindro, função do diâmetro maior que a gente tem, né? Já que a gente tem o raio crítico, a gente consegue calcular o diâmetro menor, então a gente também tem, foi dado no problema. E o Z, pessoal, então, o que é esse Z para a gente calcular, né? Pessoal, então perceba aqui na figura que o Z, ele tá aqui, ó, ele é a diferença, a distância entre os centros dos cilindros, certo? Então, nós podemos calcular isso, pessoal, em função da excentricidade de 50%. Então, lembra que lá no início do problema, a gente calculou a minha espessura do isolante, né? A partir da diferença do raio crítico e do raio interno, né? Então, a gente tem essa espessura, mas essa espessura é para os cilindros se eles fossem concêntricos, né? Então, agora nós temos uma excentricidade de 50%. Então, para a gente achar esse novo Z, que é essa distância aqui entre os centros do cilindro, dos dois cilindros, então, a gente vai, se é 50%, então vai ser 0,5 da espessura do isolante, como se a gente tivesse, então, a espessura normal, se eles fossem concêntricos, né? Então, o resultado desse Z vai ser 10,25 milímetros. Muito bem, pessoal. Então, sabendo que a resistência, num caso bidimensional, é 1 sobre o fator de forma vezes a condutividade térmica. Então, substituindo a equação do fator de forma, né? E lembrando que a nossa resistência então, vai estar em função do comprimento, né? Então, a gente tem esta equaçãozinha aqui para substituir os nossos dados, função do cosseno hiperbólico aí, para a gente achar, então, a resistência condutiva bidimensional, certo? Então, substituindo todos os dados, só para a gente conferir o diâmetro maior, então, convertendo para metro, né? Era 23 milímetros, então, 0,23 metros, lembrar que está ao quadrado. O diâmetro menor, então, ele deu no problema, né? Era 5 milímetros, então 0,05 metros. Então, estou colocando toda essa dimensão de comprimento em metros, porque a condutividade térmica está na dimensão watt por metro Kelvin, certo? Então, para a gente poder trabalhar as unidades aí. O Z, então, a gente acabou de calcular, né? Então, 10,25 milímetros, vou arredondar aí para 0,0103 metros, perdão. Substituir os diâmetros lá, maior e menor, então embaixo também, né? Então, lembrando que 23 milímetros era o raio, então, para ter o diâmetro, eu estou multiplicando por 2 aqui. Substituindo a condutividade térmica, que é 0,35 watts por metro Kelvin, fazendo essa continha, tirando aí o cosseno hiperbólico. Então, lembrando, na sua calculadora Cássio, tá? Você pode calcular o cosseno hiperbólico,
certo? Então, tem aqui a função IP, que tá aqui, você seleciona a função IP e a função cosseno. E aí, é só digitar o valor que ele já vai dar aqui o cosseno hiperbólico. E se você quer o inverso, aqui é o inverso do cosseno hiperbólico, né, pessoal? Então, você vai selecionar na calculadora Cassia a função IP e vai selecionar Shift a função cosseno. Aí você vai ter a função inversa do cosseno hiperbólico, tá? Então, pode usar a sua calculadora Cassia mesmo para calcular esse cosseno hiperbólico, caso vocês não se lembrem como faça isso. Certo? Então, fazendo as continhas, a gente vai achar, então, uma resistência condutiva bidimensional de 0,91 metro Kelvin por watt. Ok? Então, o problema pediu qual seria essa variação da resistência, né, havendo a excentricidade. Então, a variação da resistência vai ser a resistência dos cilindros concêntricos menos a resistência dos cilindros excêntricos, certo? Então, basicamente, nós encontramos uma variação de 0,1 metro Kelvin por watt, ou seja, uma variação de 10% da resistência em função da excentricidade. Então, lembrando, pessoal, que a taxa de troca de calor, né, que é a força motriz pela resistência, então, a resistência é inversamente proporcional à taxa, né? Então, se a excentricidade diminuiu a minha resistência, né, então tá fazendo que a troca de calor seja maior, certo? A gente pode fazer essa avaliação, que a excentricidade, então, como ela é o caso de um isolante, né? Então, a excentricidade vai aumentar um pouquinho a taxa de troca térmica desse isolante, certo? Avaliando pela nossa equação principal lá do método das resistências. Certo? Então, esse exercício era isso, ele é bem simples, é basicamente a gente saber interpretar qual é o caso que nós vamos ter que usar da nossa tabelinha do fator de forma, então usando o fator de forma e o método das resistências para a gente resolver um probleminha.